Olha, o caso europeu, a gente podia recuar bastante, mas aí não temos tempo para isso. Então, a partir do pós-guerra, vão acontecer uma série de eventos e processos muito importantes. A Europa saiu assim absolutamente destruída da Segunda Guerra Mundial. Né? A quantidade de mortos só no território europeu deve estar por volta de 50 milhões. Ninguém sabe isso direito. E mais não sei quantos milhões de gente incapacitada. Né? E uma destruição física de edificações, maquinário e tudo, que foi uma coisa brutal. Pela Europa inteira. Pela Europa inteira. Né? A Alemanha conseguiu se preservar mais ou menos até 43. Aí, quando começaram os bombardeios aéreos lá, também estouraram com a infraestrutura da Alemanha de uma maneira bastante vigorosa. Né? E quando os russos invadiram pelo leste e os aliados pelo sul, eles também pelo caminho foram deixando uma série de ruínas. Bom, tem dois eventos que são super importantes na reconstrução da Europa. Primeiro, a ajuda americana através do Plano Marshall, que deu um impulso para a recuperação enorme, e onde tem muita destruição, do ponto de vista econômico, infelizmente, é uma fase de abertura para investimento, para reconstruir tudo. Né? Então, mobiliza, se tem capital, algum capital excedente, mobiliza esse capital com muita facilidade, muita rapidez. E bases militares. As bases militares americanas na Europa, que ainda estão lá até hoje, e que são objeto de controvérsia com o Trump, que agora está cobrando dos europeus que entrem com um dinheiro maior para sustentar a OTAN, né? Mas a presença dessas bases militares americanas na Europa, depois da Segunda Guerra, deu uma folga enorme para os Estados europeus não ter que gastar dinheiro do orçamento com Forças Armadas e poder canalizar isso para construir uma seguridade social que até hoje não tem igual no mundo, né? Nem mesmo a americana chega perto do tipo da organização do sistema de seguridade social europeus. Os franceses tomaram a iniciativa de propor, preocupados com uma possível guerra ainda dentro da Europa no futuro. Em 1950, o chanceler francês, ele chamava Schuman, ele tinha nascido na Alemanha, mas ele tinha a nacionalidade francesa. Ele propôs fazer uma comunidade do carvão e do aço, porque através desses dois produtos, que são muito importantes para a siderurgia e para a indústria de arma. Portanto, se fizesse uma comunidade, né, que controlasse esses dois produtos, todo mundo ficava sabendo como é que um e o outro estavam usando o aço, que é fundamental para a construção das armas. E aderiram a essa comunidade de cooperação do carvão e do aço a França, a Alemanha, a Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, 6 países. É muito interessante que a França tomou a iniciativa de convidar os derrotados, Alemanha e Itália, para integrar essa comissão. E isso lançou uma raiz profunda, entende? Para prosseguir para outros patamares, né? Para a cooperação seguir adiante para outros patamares. 7 anos depois, em 57, se firmou o Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Econômica Europeia. Essa comunidade, ela preconizava que nesses 6 países poderia haver livre circulação de capital, de pessoas, de trabalhadores, de mercadorias. Tá? Seria um espaço comum econômico. E começaram a discutir energia nuclear, o uso, né, de energia nuclear e uma política agrícola. Desde essa época, desde 57, essa política agrícola europeia, ela até hoje é problema para quem está fora da comunidade europeia. Né? Por exemplo, o Mercosul e a União Europeia estão em negociação para fazer um acordo comercial e não sai
Um dos motivos é por causa da política agrícola. O que tem a América, o Mercosul, de mais importante para exportar? Cereal, tá? Mas eles querem manter os agricultores deles no campo, trabalhando direitinho, então é subsidiado. E vários produtos europeus são excedentes, sobram e são vendidos, por exemplo, na África, a preços baratíssimos, o que está arruinando pequenos agricultores na África, né? Quer dizer, uma coisa que é interessante porque é muito barata, mas ao mesmo tempo causa um problema sério. Na década de 60, na Europa, também houve emergência de movimentos feministas e estudantis, que tiveram auge em 68. É muito diferente. Não teve movimento negro na Europa, por uma série de razões. Para começar, porque a comunidade negra era pequena, fora da Inglaterra. Mas a dinâmica é um pouco diferente também, porque emergiu muito rapidamente em 68. Nos Estados Unidos, você vê assim, de 62 até 69, as manifestações de rua vão crescendo. Na Europa não aconteceu isso. Na Europa foi de uma vez, em 68, pipocou pela Europa inteira, começou com o movimento estudantil, né? Na França resultou numa greve grande, quase que eles derrubam o governo. A greve, uma série de reivindicações dos grevistas foram atendidas e a greve refluiu. E os estudantes ficaram sozinhos nos protestos e a coisa dispersou mais ou menos rapidamente. Desse movimento que teve na Europa, teve duas sequelas graves. E é interessante aonde aconteceu. 2 grupos armados que recorreram a ações armadas, sequestro, terrorismo, de explodir bomba em locais públicos. Um grupo alemão chamado Baader, fizeram um filme sobre esse grupo também, e as Brigadas Vermelhas na Itália, que também fizeram um filme sobre eles, e eles sequestraram o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro italiano, eles sequestraram. Na Itália a coisa foi grave. A década de 60 também é marcada na Europa por um fenômeno chamado a formação do mercado de eurodólares. O que era isso? Os dólares que eles ganhavam por exportações feitas aos Estados Unidos ou pela presença de empresas americanas na Europa, né, começaram a se juntar, a serem juntados em bancos europeus. E os caras falaram, bom, o que nós fazemos com isso? Vamos começar a emprestar. Né? E começaram a emprestar esse dinheiro para outros países, grandes empresas de outros países fora da Europa. O governo americano não tinha mais controle sobre o seu mercado de sua moeda, uma parte substancial de sua moeda. E começou a haver uma tensão com o governo americano, também dos europeus, especialmente do De Gaulle, na França, porque o dólar começou a desvalorizar. Com a guerra do Vietnã e mais um monte de programas sociais que o Lyndon Johnson montou e tudo mais, o orçamento entrou em déficit, a inflação cresceu nos Estados Unidos e o dólar desvalorizou. Então, os europeus, chegou um momento que os europeus falaram, não quero receber mais em dólar, tá? Eu quero receber em ouro, porque tinha um acordo que o dólar tinha uma paridade com o ouro, tá? Só que o ouro que existia acumulado nos Estados Unidos não dava para pagar isso tudo. Então, isso levou ao quê? O Nixon acabou, unilateralmente, ele acabou com a paridade dólar-ouro. As moedas começaram a flutuar uma em relação a elas de uma maneira bastante caótica. Foi em 71 que ele fez isso, né? Então, você já tinha um começo de tensão econômica que seria muito importante
hoje em dia se vê esse movimento e toda a questão dos eurodólares como um começo, entende, da hegemonia do capital financeiro sobre a economia mundial. Tá? Como estava a situação da imigração na década de 60 na Europa? Isso aqui é muito interessante porque está na raiz de uma série de problemas que os europeus estão vivendo hoje. Na Inglaterra, o governo inglês, o povo inglês não teve grande dificuldade para aceitar, né, imigrantes, especialmente dos territórios que tinham sido colônia da Inglaterra. Então, a quantidade de hindus, de paquistaneses, de nigerianos, jamaicanos, né, na Inglaterra, na década de 60, já era razoável. Tá? Mas é interessante porque na Inglaterra nunca houve uma coisa xenofóbica forte, até recentemente a formação do UKIP, Mas até então não havia problema. De todos os países europeus, eu acho que a Inglaterra foi um dos que soube lidar melhor com a questão da convivência e do multilateralismo, né? Do multirracialismo. A Alemanha tem uma peculiaridade que é a seguinte: saíram da Segunda Guerra bastante prejudicados, né? Tanto em termos de instalações, maquinários, como a população, né? A população alemã diminuiu bastante também. Na década de 60, a Alemanha já estava crescendo economicamente de uma maneira muito rápida e não tinha dentro da Alemanha mão de obra suficiente para sustentar essa expansão econômica. Além disso, muita gente não queria fazer mais alguns tipos de trabalho, como manutenção e limpeza, por exemplo, e construção civil. Tá? O que eles fizeram? Eles abriram praticamente o país para a imigração turca. Eu confesso que eu nunca encontrei uma explicação por que foram os turcos, entende? Não um outro povo qualquer. Mas, de qualquer maneira, desde a Primeira Guerra, os governos alemães tinham feito alguns acordos militares com os turcos, construíram uma ferrovia que saía de Berlim até Istambul. Né? Então, já tinha todo um passado de algumas tratativas e negociações. Né? Então, ainda hoje, o povo estrangeiro mais presente na Alemanha são os turcos. Né? E começou a dar problema. Infelizmente, não deu problema até 2001. Depois de 2001, começou a dar problema na Europa inteira. E, finalmente, tinha a França. A França já é outra história. É outra história por um motivo muito simples. Porque a guerra da independência da Argélia durou 8 anos. Foi uma coisa de uma crueldade que não teve tamanho. Teve rebelião dentro do exército francês, no sentido de tomar uma ofensiva e usar uma dureza na guerra da Argélia, entendeu? Que criou uma polarização muito grande dentro da França. Né? O primeiro partido nacionalista e xenófobo na Europa foi, depois da guerra, foi a Frente Nacional Francesa, fundada pelo senhor Jean-Marie Le Pen, que era paraquedista, né, no exército francês e tinha lutado na Argélia. Tá? Tem uma série de oficiais que lutaram na Argélia que quiseram dar um golpe depois de Gaulle, por exemplo. Chegou nesse ponto a coisa na França. E intelectuais, por exemplo, gerou uma guerra ideológica dentro da França, com intelectuais assim, se digladiando em público por conta dessa guerra. Então, essa tensão, especialmente com argelinos, entende, que se estabeleceram na França depois da independência da Argélia, ela já vem desde a década de 60. Ainda devagar, né? Mas a fundação da Frente Nacional já dá para a gente uma ideia, entendeu, de como essa tensão estava presente. Lembra, a semana passada nós vimos que a década de 70 foi uma década de crise
econômica, né, com a estagflação nos Estados Unidos, quer dizer, uma estagnação econômica com inflação em alta. Na Europa isso bateu forte também, porque quase todos os países europeus tinham que importar petróleo, os preços do petróleo triplicaram em 73, e isso gerou na Europa uma reação diferente dos Estados Unidos. O desemprego ficou acima de 10% e nunca mais baixou muito. Conseguia baixar, numa época que eles estavam melhor economicamente, baixava para 7%, 8%. Mas qualquer coisa já voltava para 10%. Como era possível segurar isso na Europa, um desemprego desse tamanho? Porque o seguro-desemprego lá era muito mais substancial, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Tá? Mas a década de 70 foi uma década de baixo crescimento e baixa produtividade na Europa. E os sindicatos na Europa tinham uma força de mobilização e uma capacidade de luta, entende? De manter um certo padrão salarial também muito maior do que nos Estados Unidos. E está relacionado, né, com esse quadro de baixo crescimento e desenvolvimento. Especialmente na Inglaterra, as coisas foram muito complicadas. Tinha greve adoidado, né? E a coisa lá só vai se resolver quando a Margaret Thatcher chega ao governo, enfrenta a greve dos mineiros e não negocia, né? E deixa a greve se esvaziar. Isso deu uma bala no movimento sindical inglês enorme, né? 73 é o ano que a Inglaterra, a Irlanda e a Dinamarca pedem adesão para participar da Comunidade Econômica Europeia. Portanto, veja só, foram 23 anos que ficaram só 6 países. Tá? Então, eles começaram a admitir novos membros bem devagar. Né? Depois de 23 anos, admitiram 3. Depois a Grécia entrou em 81. Portugal e Espanha em 86. Né? Áustria, Finlândia e Suécia em 95. Você vê como está espaçado. E aí vai acontecer outra coisa que está na raiz dessa crise toda que eles estão vivendo, é que entre 2004 e 2007 eles admitiram 12 países de uma vez. A maior parte deles são países que faziam parte do bloco socialista. Estônia, Lituânia, Letônia, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, República Tcheca e República Eslovaca, e Romênia e Bulgária foram os últimos que entraram. Isso aí está dando problemas assim seríssimos, por uma série de razões. Né? Esses países tinham pouquíssima experiência democrática. Dos critérios para aderir à União Europeia é ter um Estado, né, de direito constitucional, com liberdade civil, as liberdades básicas civis garantidas. E hoje em dia, por exemplo, na Polônia e na Hungria, Romênia e Bulgária, a coisa não está decididamente marchando muito bem. Né? Os governos desse país têm eleição nesse país, mas os governos tratam de interferir no legislativo e no judiciário e, às vezes, na imprensa, de uma maneira bastante contundente. A Constituição da União foi se dando através de uma série de tratados que tem, aqui nas leituras, a primeira indicação que tenho do Oliver Costa, a União Europeia e sua política exterior, apesar desse título, ele dá uma descrição pormenorizada de todos os tratados que integraram, né, a história da Constituição da União Europeia. Esse texto está na internet, dá para conseguir na internet tranquilamente. O Demetrio Magnoli escreveu um livro também, União Europeia, História e Geopolítica,
que esse não está na internet. O Demétrio escreve em jornal, aqui na Folha de São Paulo, eu acho. Que é da Editora Moderna, que é um livro também que é bom para tomar pé das coisas. Em 91 acontece um tratado, é firmado um tratado, ele foi elaborado em 91 e foi assinado logo no começo de 92, né? Que é o Tratado de Maastricht, tá certo? Esse tratado é super importante porque ele organiza estruturas, né, de organização. Organiza estruturas de organização não é muito bom, né? Mas organiza as estruturas de governo dentro da União, consolida uma série de tratados anteriores, né? Cria a cidadania europeia. Ele cria a cidadania europeia, quer dizer, não tem mais fronteira. Você faz parte da União Europeia, você é uma pessoa, você pode se dirigir para lá e para cá, né? Sem precisar de passaporte. Quando isso foi criado, veja só, os países do bloco soviético, do ex-bloco soviético, não estavam ainda integrando a União Soviética, né? Mas eu sei que uma série de poloneses, tem uma migração de poloneses para a Inglaterra. E aí começou a dar problema. É uma coisa muito interessante isso, porque os ingleses conviveram tranquilamente com os nigerianos, com os jamaicanos e tudo mais, mas com os poloneses começou a dar problema. Também isso aconteceu numa época que a Inglaterra, na década de 90, estava passando por uma série de problemas econômicos difíceis, né? A Libra teve uma queda violenta por causa do George Soros, lembra? Ganhou dinheiro adoidado com a desvalorização da Libra, isso no começo da década de 90. Assim. Oi? Ele já ganhava assim? Já? Sim, ele ganhou dinheiro apostando pela desvalorização, que a Libra ia desvalorizar. Ganhou muito dinheiro nessa ocasião. Então, os ingleses tiveram problema com os poloneses. Tem ainda hoje. Na época da votação do Brexit, houve enfrentamento na rua. Por exemplo, poloneses foram meio que enxotados nas ruas na Inglaterra. E houve problema dos romenos na Itália. Na década de 90 já começou, né? Romenos que foram para a Itália e tudo mais. E foi uma época de agências matrimoniais com mulheres do ex-bloco soviético, né? Foi incrível isso, entende? Muita gente na França, na Alemanha, por exemplo, era coisa organizada, legalizada e tudo, né? Tinha coisa de fotografia e aí o sujeito se interessava e ia até a Bulgária, até a Romênia para conhecer a mulher e tal. E saíram alguns casamentos dessa história. Então houve esse tipo de aproximação. Muito bem, a estrutura básica da União, a União assim, ela é um problema sério do ponto de vista teórico da categorização, porque ela não é uma união, ela não é uma federação. O Brasil é uma federação, os Estados Unidos são uma federação. Aquilo que está lá não é uma federação, como é o Brasil ou os Estados Unidos, por exemplo, né? Que diabo de... Tem toda uma discussão assim, qual nome inventar para esse projeto de engenharia política, que é uma coisa nova, né? E absolutamente gigantesca. São 500 milhões de pessoas na União Europeia. E falando línguas diferentes, e com costumes diferentes e tudo mais. Então, o tratado, ele preveu a criação do euro para 99, né? que aconteceu mesmo, e foi implementado, e a moeda física, a nota de dinheiro do euro, entrou em circulação a partir de 2001. Então, eles têm um Conselho Europeu,
que é um representante de cada governo que participa da União, tá certo? É um poder moderador, né? Ele fixa as diretrizes políticas, ele indica qual a direção, que tratados são apropriados para desenvolver, etc. Tem uma Comissão Europeia com 27 membros aprovados pelo Parlamento. E essa é o poder executivo real, tá? Vejam só, esses 27 membros da Comissão Executiva, eles não são eleitos pela população, tá? Isso aí é um problema seríssimo, né? Que dá discussão e pano para manga até hoje. A sede, tanto do Conselho quanto da Comissão, estão em Bruxelas. Ele já tem 25 mil funcionários, tá? 25 mil. É impressionante como a coisa burocratizou assim com a maior rapidez. Tem um documentário em inglês que tem no YouTube, chama Brexit, o filme. : o filme. É um documentário que alguns ingleses fizeram para fazer uma campanha pela saída da Inglaterra da União. Mas aí eles vão, entrevistam um monte de gente, né? O narrador se desloca para Bruxelas. É uma loucura, é uma maluquice, os 25 mil funcionários. Tem um prédio em Bruxelas que tem um shopping com todo tipo de serviço, né? Esteticista, manicure, sauna, biriri, blá, tudo, só para os funcionários da União Europeia. Só pode entrar e usufruir do shopping esses 25 mil funcionários. Eles recebem muito bem, os salários são altos e, surpresa, auxílios para tudo quanto é lado, né? Auxílio saúde, auxílio educação para os filhos, né? Auxílio dentista, auxílio não sei das quantas, de tudo que você pode imaginar, os caras têm direito, né? Então, e os ingleses zombam durante o documentário. Os ingleses, por exemplo, eles mostram, imagina como a gente vai viver numa união em que uma fronha tem mais de 100 normas, tá? Para fabricar uma fronha de travesseiro. Tá certo? Até esse nível chegam as coisas, a normatização, essa burocracia, ela produz regulamentos e normatizações assim, aos borbotões, né? Tem um pouco de exagero no documentário, tá certo? Tem uma certa zombaria e tudo mais, mas tem muito de realidade também, né? Na coisa. Eu estou enfatizando isso porque o movimento eurocético cresceu muito, ou seja, muitos europeus se tornaram céticos em relação à questão da União, né? Tem um parlamento, são 750 deputados, a eleição é direta, tá certo? Mas esse parlamento ele não tem muito poder, tá? Ele não tem muito poder. É outro déficit democrático na União Europeia, que o executivo não é eleito diretamente e o parlamento que é eleito diretamente tem poderes restritos, né? Tem um Conselho da União Europeia também, que é indicado pelos governos, que funciona como uma espécie de Senado. Um Tribunal de Justiça e um Tribunal de Contas. Tem uma série de políticas na relação exterior, de segurança, tarará, que são comuns à União. A União tem um Banco Central, que foi instituído em 1999, uma moeda e uma taxa de juros em comum, tá? Interbancária. Mas as políticas tributárias, trabalhistas e previdenciárias são nacionais. Por isso não é uma federação, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos uma federação. Mas já imaginou se cada estado tivesse uma política trabalhista, uma previdenciária e uma tributária diferente uma da outra? O Brasil já é uma bela confusão do jeito que é.
Se cada estado tivesse sua própria política tributária e trabalhista, seria uma coisa do outro mundo, né? Isso deriva do quê? À medida os países vão ingressando na União Europeia, a União vai aceitando, tá? Mas há desigualdades profundas de início. E a introdução do euro, por exemplo, não diminuiu essas desigualdades. Esse é um grande problema. Ao contrário, quando se estabeleceu a taxa de câmbio, criou o euro e começou a estabelecer uma taxa de câmbio, tá? A taxa de câmbio que foi, não foi exatamente estipulada, mas que o mercado aceitou, tá? Que era mais forte do que o dólar, favoreceu muito a Alemanha. Facilitou as exportações alemãs para o resto da Europa. Já eram grandes e facilitou ainda mais com a criação do euro, né? Segunda questão, os países europeus ainda se apresentam em todas as organizações internacionais, ONU, FMI, G20, OMC, o que você quiser, se apresentam de forma individual. Tá? Então, por exemplo, tem uma reunião do G7, né? Depois lá tem o governo inglês, o alemão, o francês, o italiano. Eles comparecem individualmente no FMI, na ONU. Quer dizer, do ponto de vista externo, né, a União ainda é uma coisa meio... Para o resto do mundo ainda é uma coisa meio nebulosa, você compreende? Por que os países se apresentam individualmente ainda? Né? Então, é um processo, a União é um processo que está em formação ainda, não está concluído de jeito nenhum, né? E que tem sido abalado bastante ultimamente por uma série de problemas. Um desses problemas foi a crise islâmica, né? Porque é nítido e claro que depois de 2001 é que começa a surgir na Europa partidos nacionalistas e xenófobos assim, um atrás do outro. Tá? Por quê, né? Porque a Europa acabou virando alvo dos jihadistas também pela participação na guerra ao terror, tá certo? Então começou a ter atentado também na Europa, né? Espanha, Inglaterra e França, um monte, ultimamente mais na França, mas já na Alemanha também já aconteceu. Então, o último desses partidos aí a surgir, esse ano tem 2 grandes escândalos em relação a essa questão na Europa. Itália, que está dominado por 2 partidos que são nacionalistas e xenófobos mesmo, a Liga, que é a Liga do Norte. A Liga do Norte, ela já tinha problema com os italianos do Sul. É incrível, porque essa rivalidade é como... Imagina as coisas aqui com os nordestinos, aqui em São Paulo, né? Os italianos do Norte têm isso com o Sul, de uma maneira muito mais agressiva, né? E continua até hoje. Mas a Liga também é absolutamente contra, né, receber mais imigrantes. E a 5 Estrelas, que foi fundado por um comediante. E também com uma crítica total à casta política corrupta, não tem jeito com ela, vão fundar um partido novo e construir uma coisa nova. Mas eles também são xenófobos e os 2 partidos já fizeram declarações no passado no sentido de que seria melhor para os italianos sair do euro, da zona do euro. Outra coisa que eu esqueci de falar é que nem todos os membros da União Europeia têm como moeda o euro, né? A Inglaterra conservou sua moeda, a Dinamarca, a Suécia, esses países conservaram suas próprias moedas. E surgiu um partido nacionalista xenófobo onde menos se esperava, que é na Suécia. A Suécia é um país pequeno, tem no máximo 10 milhões de habitantes, nunca tiveram problema nenhum com imigração, né? Mas ultimamente, os 2, 3 últimos anos, tem tido
problemas, enfrentamentos de rua, e isso fez nascer um partido que agora está no parlamento sueco. Então, nós temos atualmente no governo, na Itália, na Áustria, Hungria e Polônia, né, são dominados por partidos que são abertamente nacionalistas e xenófobos, tá certo? E nos outros países, eles estão presentes em todos os parlamentos europeus, todos. Tá? Até na Inglaterra acabou surgindo um partido com essas características também, que foi o UKIP, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas foi uma época de grande paranoia na Europa. Eles estavam falando o seguinte: meu Deus, está uma enxurrada de muçulmanos na Europa, que em 2050 a população deles vai ser maior do que a nossa aqui na Europa, né? Quando, na realidade, a população muçulmana na Europa toda é 7%. Fazer uma conta de... Não, uma conta maluca. O europeu tem um filho para cada 5 Mas, muçulmanos. Tinha uma conta que apareceu. Mas o grande problema é esse, você compreende? Quer dizer, quando foi interessante, os europeus patrocinaram a imigração para a Europa, porque precisavam de mão de obra. Na hora que começa a estagnar a economia e tem um desemprego alto, de quem é a culpa? Dos imigrantes. Besteira, porque o que os imigrantes fazem na Europa, tá? É difícil arrumar mão de obra nacional. É incrível, na França, em algumas regiões francesas, em grandes cidades, a maior parte da mão de obra de construção civil é de portugueses. Os portugueses são muito presentes na construção civil da França. Tá? Por quê? Porque os franceses não querem trabalhar com aquilo. Tá? Então, a gente precisa observar bastante essa argumentação, porque assim, quando é interessante, você precisa, você atrai. Aí acontece qualquer problema na sua trajetória, você quer fora, expulsar o pessoal, barrar a entrada totalmente. É uma coisa bastante complicada do ponto de vista da argumentação, né? E as recessões, a recessão de 2008 chegou em 2 ondas na Europa. Isso foi muito interessante, né? Chegou em 2 ondas. A primeira onda chegou em 2008 e abalou fortemente os bancos na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Islândia, que eu não coloquei aqui, e o mercado imobiliário espanhol. Tá? O que aconteceu, né? A gente viu toda a história dos subprimes nos Estados Unidos. Eles empacotavam, faziam investimentos com pacote de hipotecas, né? Misturavam hipoteca boa com hipoteca subprime e tudo mais, e vendiam. O que vendiam para fora também, vendiam dentro dos Estados Unidos e vendiam para fora. O que não se tinha muita ideia é da extensão que isso tomou, né? Porque assim que a crise começou nos Estados Unidos, contaminou muito rapidamente os bancos europeus. Aliás, os primeiros sinais da crise vieram de bancos europeus. Foi um banco inglês, que eu acho que era o escocês, o Royal Scotland, e um banco francês, o PNB. Tá? Em 2007, esses 2 bancos já estavam com problema com as carteiras de hipoteca. Certo? Na Espanha, o que aconteceu na Espanha foi uma coisa assim incrível, né? Porque tem também um documentário super interessante feito pelos próprios espanhóis, chama-se Bancarrota, né? Também tem no YouTube isso, que mostra como foi criada a bolha imobiliária na Espanha. Foi assim uma maluquice total e completa, né? Todo mundo via que aquela coisa era insustentável e uma hora estourar.
mas ninguém tem coragem de estourar, né? E estourou em 2008, né? Estourou imediatamente. E na Espanha foi muito complicado, porque levou a um desemprego de 25%. Foi a maior taxa de desemprego na Europa inteira a partir da crise, né? Então, professor, o senhor está dizendo para mim, senhor, 25% de emprego. Não estou querendo defender, mas com uma taxa de imigração alta, isso é caótico. Mas na Espanha não. Na Espanha não tinha... Sim, mas não na Espanha, entende? Na Espanha não tem problema de imigração. Porque eu concordo com o senhor no sentido também, acho que não tem que receber, mas é uma situação, a gente tem visto muito aqui na Venezuela, no Brasil. Também, sim. Problema, né? A população não tem emprego, com a crise que está aqui, ainda vem cá da Venezuela. Agora, como administrar isso? Né? Não, com certeza, é um problemão. E veja só, eu ia falar que teve uma segunda onda, né, um segundo choque na Europa. Foi em 2011, começa em 2011 com a situação grega. Né? Com a situação grega, tá certo? A Grécia... O governo assistencial. Vixe, o governo... Nossa, a dívida interna da Grécia era 200% do PIB, eles não tinham como pagar aquilo. E foi uma ameaça para o sistema bancário europeu inteiro, né? Porque tinha dinheiro de banco alemão, francês, austríaco, italiano, tudo na Grécia, tá? E a crise grega ameaçava, né? Se eles dessem um calote ou saíssem do euro, da zona do euro, isso seria um problema assim, infernal. Foi uma época que se discutia abertamente na Europa e em jornais ocidentais assim, se a União Europeia ia sustentar aquela situação. Porque imediatamente depois da Grécia, quando estoura o problema na Grécia, Itália, Espanha, Portugal e Irlanda, tá? Estavam os 5 à beira da insolvência total e completa. Então tiveram que montar um pacote lá a Comissão Europeia, Banco Central Europeu, FMI, todo mundo montou pacotes e programa de austeridade daqueles assim, de cortar a aposentadoria. Teve corte de aposentadoria. É aquele ciclo de vida interno. O governo empresta do privado, devolve para a população como assistência e não arrecada Exatamente. o suficiente para cobrir. Lógico. Esse ciclo. Lógico. Tá certo? E o governo acabou absorvendo toda a dívida dos bancos, o que aumentou a dívida pública nas alturas, né? E aí vem o governo da Espanha, por exemplo, o Rajoy, o Mariano Rajoy. E a primeira coisa que ele faz é aumentar imposto, numa economia que está numa recessão profunda. Quer dizer, os caras não têm dinheiro para pagar as dívidas deles, os bancos, as grandes empresas. E ele vai lá e aumenta imposto. Você diminui o dinheiro mais ainda que eles têm disponível para pagar as dívidas, você compreende? É um ciclo vicioso. Isso tudo gerou uma revolta e um rancor, né, que se mostra, por exemplo, na ascensão de toda essa xenofobia. Agora, é interessante isso, na Espanha, não. Eu não vi, até hoje, eu não vi um movimento dentro da Espanha, com tudo que eles passaram, né, geraram 2 partidos novos nessa crise toda, a Espanha, o Podemos e o Ciudadanos. Né? Mas nenhum xenófobo, nenhum nacionalista falando, não, vamos fechar as fronteiras da gente, vamos acabar com... Não, e com nesse nível de desemprego também. É super interessante isso, porque eu acho que é uma coisa... Tem os movimentos separatistas. Né? Aí Catalunha, Basco, etc, etc, né? Eles lá dentro têm os problemas deles. Então, mas não aparece, você compreende? Não apareceu um movimento nacionalista xenófobo dentro da Espanha e nem de Portugal. E Portugal está começando a haver problemas agora. Tá? O fluxo de gente que foi para Portugal, seja para residir, seja como turismo, está gerando consequências meio desagradáveis para a população portuguesa. Aumento, por exemplo, o preço de imóveis, né? Aumentou.
preço de alimentação. Pessoas que tiveram recentemente lá, e pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, têm reclamado da coisa, né? Se você compra um imóvel de 500 mil euros, você ganha um visto de permanência. Mas acho que mesmo aí eles estão começando a população está começando a fazer uma pressão para dar um basta nisso. Porque o português mesmo não tem 500 Não, mil é gente de fora que está indo, então. entende? Gente de fora que está indo. Portugal virou a menina dos olhos lá do turismo. Pois é, mas aí que está. Você tem é um país desse tamanhozinho, com 10 milhões de habitantes, tá? Você vira uma coisa que enche os olhos de todo mundo, vem uma multidão de gente. Adivinha o que acontece? Os serviços baixos de qualidade, tá certo? E os preços vão lá para cima, né? Então, a população tá pedindo ao governo para botar um limite nessa coisa também. Essa xenofobia e esse espírito nacionalista em que momento? A partir de 2001 a coisa acelera. Mas veio a crise, essa dívida alta, começa os serviços ficarem... Sim. Vamos salvar a nação. Isso alimentou. Né? Isso é um populismo, alguém capitalizar isso aí que surge. Mas surgiram, em todos os países surgiram. Né? Por exemplo, o Salvini, que agora virou ministro do interior lá, que cuida exatamente do problema da imigração, na Itália, né? Nossa, o cara é um Bolsonaro ao quadrado. O Bolsonaro ao quadrado, ele entendeu? De falar impetuosamente, falar as coisas mais bárbaras, assim, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E o cara é ministro italiano. Ministro italiano. Né? E é muito interessante porque alguns desses partidos nacionalistas xenófobos eles se designam como democratas, Partido da Liberdade. O austríaco, se eu não me engano, é o Partido da Liberdade. Tá? Partido da Liberdade é efetivamente assim, um cinismo, tem um cinismo solto nessa história toda que é bastante importante. Então, a União, ela está no meio do caminho dela. Né? Ela tem uma base em comum que é uma moeda, uma legislação e uma política de taxa de juros, que é comum. É comum nas operações interbancárias, porque o título da dívida de cada país é cotado de uma maneira diferente também. É cotado de uma maneira diferente, você compreende? Então, durante todo esse período de crise, o governo alemão pagava de remuneração pouquíssima, né, por um título que ela oferecia, 0,5% ao ano. Tá? E enquanto a Espanha estava pagando 10% ao ano. Mas o povo preferia correr para o título alemão, porque achava mais seguro. Né? Então, quer dizer, como você constrói uma união com tamanha diversificação, desigualdades que estão presentes ainda lá. Né? Se comparar, por exemplo, a renda média em Londres, ou Paris, ou Berlim, tá certo? Com uma cidade na Bulgária, está 50 vezes maior, coisas do gênero. E olha que a União Europeia não foi omissa em relação a isso. Ela criou uma estrutura que era para canalizar fundos. Por exemplo, Portugal e Espanha se beneficiaram muito disso, muito. Eles entraram em 86, eles receberam muito aporte da União para modernizar, por exemplo, toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura. Portugal e Espanha. Né? Portugal e Espanha. Portugal está lindo, Diga. Pode fazer pergunta? Lógico. Professor, deixa eu ver se eu consigo expressar assim. Do ponto de vista da exata, né, da ciência exata, a gente consegue entender a questão econômica, a dívida interna, os serviços caindo do ponto de vista matemático, a pobreza, o populismo surgindo. E do ponto de vista humano, da subjetividade, por exemplo, da religião.
Porque o nacionalismo é intrínseco com a religiosidade, né? Não necessariamente, Porque eu né? posso falar, amar é o próximo, mas o próximo pode ser o cara da minha pátria, porque da outra não é próximo, da outra eu quero que vá longe. Como é que essa subjetividade funciona assim? Isso É a maneira como eu entendo. E essa é uma grande questão que você está colocando, tá certo? Aí já é uma coisa mais humana, né? É exato. É humana e é também assim, o que significa a religião na sociedade ocidental atual? Eu fiz um link a semana passada com a fundação do Estado americano, fundamentado no cristianismo e todo esse crescimento. Sim. Tem toda essa ligação, então isso é muito forte, né? É forte, mas é assim... O paraíso, Deus ser forte, porque meu Deus é o mais forte. É forte, mas é uma questão que está colocada que é assim. Jesus disse, quem com ferro fere, ferro será ferido. Tá certo? No entanto, mesmo pessoas que se dizem cristãos, que se acreditam cristãs, né? Acha que isso é poesia, você compreende? Porque na prática a coisa é outra. Mas é um componente bombástico aí, né? O que eu estou querendo introduzir, essa é uma grande questão, né? Porque é assim, qual é a importância que a religião tem na sociedade contemporânea? Na formação dessa... Na formação não há dúvida nenhuma. Tá? Se você olha para o passado, o cristianismo é absolutamente fundamental para você compreender toda a história da civilização ocidental. Mas a grande questão é, do iluminismo para cá, qual é o peso disso? E essa que é a questão fundamental, tá certo? Qual é o peso que existe nisso? Você compreende? Veja só, era uma questão que eu estava conversando com ele um pouco antes. Tem gente, nós vimos na semana passada que na década de 60 surgiu um movimento negro, feminista, gay, tá certo? Usuário de droga nos Estados Unidos. Como explicar isso? Num país onde grande parte das pessoas, a maioria, se julga religioso. Para quem esse tipo de comportamento, de atitude é inaceitável. No entanto, isso nasceu nos Estados Unidos. Por princípios espirituais, eles achavam que chegariam mais próximo de um despertar espiritual através de... Os negros, os feministas, etc, etc. O Timothy Leary, aquela turma, eles achavam que o despertar espiritual não podia ser atingido. Veja só, hoje no Brasil, nas discussões brasileiras, no nível que está a questão da ignorância, tá certo? Tem gente que diz o seguinte, que esse tipo de movimento negro, feminista, isso é marxismo cultural. Agora, os Estados Unidos é um país muito marxista, né? O Partido Comunista Americano é absolutamente minúsculo, irrelevante dentro dos Estados Unidos. Isso brotou de dentro da sociedade capitalista, você compreende? Aí isso gera um problema seríssimo. Para quem é conservador e crítico desses movimentos, a primeira coisa que vão fazer é renegar que isso tem alguma coisa a ver com o capitalismo, porque o capitalismo eles querem manter. De qualquer jeito. Portanto, esses males não podem vir de dentro de um sistema econômico que é legal. E isso gera uma contradição enorme nas pessoas. Você acha que, se você olha para outro lado, você vai ver assim, famílias fragmentadas, crime organizado, um grande consumo de droga, um show de cinismo, arrogância, tá certo? E meliância que uma zombaria com pessoas de autoridade, em todos os níveis. Né? Alunos que se rebelam contra professores, etc, etc, etc. De onde vem isso? De onde vem isso? Por que isso está acontecendo? São os comunistas. O comunismo já acabou, tá certo?
comunismo real como sistema político já acabou. Já acabou. Quer dizer, ficou lá em Cuba, Coreia do Norte, e na China os caras estão praticando capitalismo de Estado. Certo? Então, da onde vem toda essa confusão? Democracia. Eu não sei se é da democracia necessariamente, entende? Não precisa ser necessariamente da democracia. O fato é que isso é um produto das transformações dessas sociedades ocidentais. Você não tem como jogar a culpa disso em coisa externa. Pô. É um movimento, né? Tá certo? É um movimento que veio do fundo da sociedade. Tá certo? Não tem como jogar isso. Agora, se você nega isso, se você está nessa sociedade e você nega isso, você tem que inventar alguma coisa. Né? Essa desorganização toda, essa desordem toda, esses males que a gente vê hoje, só pode vir do estrangeiro. Ou do demônio. Mas aí você tem outro problema, porque que o demônio intensificou sua ação nesses últimos 50 anos. Alguém pode falar, porque nós estamos numa época apocalíptica, dá para discutir. Mas é uma discussão religiosa, você compreende? Aí já é uma discussão religiosa, certo? Que é perfeitamente legítima. É perfeitamente legítima. Bate com o cenário atual. Não, com certeza. Qualquer discussão, se ela tiver um fundamento, ela é legítima, entende? Você pode colocar o problema nesse nível, tá? Agora, o que é difícil é o seguinte, não vem do estrangeiro. Você está mentindo para você mesmo que a coisa vem do estrangeiro. Não vem do estrangeiro coisíssima nenhuma. Não vem do estrangeiro. Não veio do estrangeiro, entende? O movimento feminista, negro, hippie, nos Estados Unidos na década de 60. Não foi do estrangeiro que apareceu, não foram os hispânicos, não foram os negros que inventaram isso. Os negros fizeram o movimento deles, mas eles não inventaram o movimento feminista, não inventaram o uso de droga em público, não foram eles que criaram isso, de jeito nenhum. Nem os hispânicos, que na década de 60 ainda eram minoria dentro dos Estados Unidos. Isso nasceu da sociedade americana. À medida que, por exemplo, o uso de droga começou a ficar mais acentuado na Revolução Industrial, quando o pessoal saiu do campo e foi para as grandes cidades. Com a urbanização isso cresceu, lógico. A história vai se modificando. É uma série de transformações, e uma série de transformações estão ocorrendo na sociedade, você compreende? Quer dizer, e você achar que você vai pôr uma ordem nisso, tá? Com cacetete na rua e juízes rigorosos, a própria história já mostra que isso é uma ilusão. É uma ilusão. Tá? Trata de entender qual é o ritmo da transformação, para onde isso está apontando, para você poder lidar com isso de uma forma democrática, senão parte-se para a pancadaria. Tá? Todas essas questões, entende, engendraram na Europa um ressentimento, uma raiva e uma insegurança na população tremendos. Esse documentário que eu mencionei aqui, que é em inglês, né, eles vão numa comunidade de pescadores. É uma comunidade que pesca na Inglaterra há séculos. Eles estão ali e era um grande setor pesqueiro. Mas, devido aos acordos com a União Europeia, eles tiveram que reduzir a quantidade de pesca, porque dentro do Canal da Mancha tem os franceses, tem não sei quem, tá? Então eles fizeram uma divisão daquela área lá para vários pescarem, né? E isso levou uma série de... A comunidade numa cidade e ficou sem muito ter o que fazer, tá? Qual é o estado de ânimo desse povo, pô? Esse povo ia voltar pela saída da União, assim, de olhos fechados. De olhos fechados, sem... O grande problema disso é o seguinte, isso vai resolver. Para os ingleses,
E essa é a grande dúvida atual. Tá? Para os ingleses isso foi um bom negócio, porque eles vão ter que fazer um tratado com a União Europeia. Como é que eles vão comerciar com... O que os ingleses gostariam é de sair da União Europeia, não ter mais deveres econômicos com a União Europeia, mas continuar com todas as regalias que eles tinham quando eram membros, você compreende? Não, mas não vai dar, não vai... Não vai dar para ser assim, não vai dar para ser assim. Corre-se o risco, inclusive, de haver uma certa migração da City londrina, tá? Para outras praças na Europa, Frankfurt, Paris, etc., etc. Pode vir a acontecer no futuro, né? Os ingleses resolveram correr esse risco e é incrível, porque se você olha o mapa, né, da onde a votação pelo Brexit foi majoritariamente pela saída mesmo, foram áreas que foram outrora bases industriais. Onde a Marine Le Pen tem a maior votação, teve a maior votação dela nessas eleições agora na França esse ano. Em regiões que já foram industrializadas e que foram para a decadência. É incrível, você compreende? É incrível, mas tem... É assim, uma parte da classe operária, da antiga classe operária industrial, né, ela se deslocou para esses partidos nacionalistas, porque exatamente a vida delas degradou, por causa da globalização. Tá certo? O que aconteceu nos Estados Unidos, né? É, exatamente. Muito semelhante. Tá? É tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Houve uma migração de fábricas francesas e alemãs para a Europa Oriental, quando acabou o regime soviético. Por quê? Porque a mão de obra lá era baratíssima. Era baratíssima. E, por exemplo, teve pressão, assim, o Sarkozy fez pressão em cima de algumas empresas francesas que estavam transferindo mesmo para a Bélgica, para a Ucrânia, para não sei para onde, entende? Porque a mão de obra era barata, os impostos eram baratos, era muito melhor produzir para eles, produzir lá. A política do Trump, a política econômica, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque ele está jogando com uma coisa assim, que as empresas americanas são patriotas e vão repatriar todas as fábricas que eles têm na China, na Índia, em toda a Ásia, lá na Indonésia, vai repatriar tudo isso para os Estados Unidos. Por quê? Por quê? E ele faz pressão. E consegue, né? Tem alguns casos que ele pega a coisa em andamento. Não me lembro direito que uma empresa americana estava abrindo uma fábrica no México esse ano agora. Ele foi em cima da diretoria da empresa, fez pressão e os caras recuaram. Mas não dá para pegar as grandes e fazer isso de um por um, entendeu? Repatriar, mandar o lucro. Não, mandar o lucro, tudo bem. Não, o repatriamento que ele fala é pegar e voltar os empregos para o território americano. Não vai acontecer. Não vai acontecer. As empresas não são mais estadunidenses, elas não, são globalizadas. Absolutamente, entende? Tudo produzido, por causa da facilidade de transporte hoje em dia, né? Diz que o tênis da Nike, entende? A sede é nos Estados Unidos. Lá tem o escritório que faz o design, toda a parte financeira. O resto, o solado é construído num lugar, os cardaços em outro, o couro vem de outro, e vai assim, numa cadeia, de país em país. Porque os transportes ficaram baratos, dá para fazer isso agora sem problema e num custo bastante aceitável para a empresa. Então, que estímulo que ela tem para voltar tudo isso para os Estados Unidos? Uma guerra. Tá?
Não seria um estímulo, seria uma situação onde talvez elas fossem obrigadas a isso, você compreende? Só num caso de guerra, creio. Creio eu. Então, deu para ter uma ideia do drama que é a construção. É um projeto fantástico, porque é uma coisa que nunca foi tentada na história humana. Aí alguém vai falar, não, já teve império multinacional na antiguidade. Teve, né? O persa, o chinês, o romano, tá? Mas não eram estados soberanos, entende, que resolveram fazer a união. Foram guerras de conquista que formaram esses impérios, né? Em todos os 3 casos. Nós estamos numa situação totalmente diferente com a construção da União, né? É complicado? É complicadíssimo isso, complicadíssimo, você compreende? Um dia vai ter que ter política tributária, trabalhista, previdenciária em comum, né? Porque senão essa coisa não anda, você compreende? Está no meio do caminho. Outro dia eu vi um cara perguntar para um programa que eu estava vendo, a pergunta eu achei interessante. O cara falou assim, qual o maior problema que o senhor acha do mundo? Ele falou, a tinta do cartucho da impressora. O cara olhou e falou, mas como assim? Ele falou, porque ela acaba e você tem que comprar. E o capitalismo vive disso, tudo acaba e tudo tem que comprar, nada é durável, nada permanece. Então, a maioria dos problemas surge daí, ele acaba, produz, compra, isso faz dinheiro e outro ganha cada vez mais, outro tem que ganhar menos para produzir. Então, isso acaba sendo uma matemática quase que insolúvel enquanto se viver. Nós vivemos, desde a década de 60 para cá, a descartabilidade é um dos conceitos fundamentais para você entender como tudo isso gira. Você tem que pegar dessa linha e começar... Você veja, teve uma época, na década de 80, que a situação econômica estava no seguinte pé. A economia capitalista ela tinha criado um produto extraordinário do ponto de vista econômico, que foi o automóvel. Por quê? Porque o automóvel tem uma linha de produção imensa, imensa. Borracha, metal, vidro, uma série de máquinas, tudo, é uma linha de produção imensa. E quando ele é vendido, ele tem uma linha de manutenção imensa. Oficinas de manutenção, posto de gasolina, posto disso, posto daquilo, um monte de serviço que ele gera. Essa cadeia enorme gerava bastante lucro, salários, impostos para os governos. Por que todos os países... Agora, na recessão de 2008, tá? O governo americano correu para cobrir os bancos, mas pouco depois a GM e a Chrysler falaram, socorro, estamos a perigo. E o governo foi lá e cobriu. Na Alemanha, o governo alemão fez um programa, entende, para o pessoal se livrar dos carros que tinham 10 anos para comprar carro novo, para manter a indústria automobilística funcionando. A automobilística. Por quê? Por causa do tamanho dela. Bom, na década de 80 tinha uma grande discussão assim, a informática vai substituir, vai ser o produto novo, né? Vai ser o grande produto depois do automóvel que o capitalismo tem. Que nada, pô. Eles começaram a produzir coisa, entende? 1 ano já está ultrapassado, está totalmente desgastado. O preço caiu com uma rapidez incrível dos eletrônicos. E quando o preço cai com uma rapidez incrível por causa da concorrência, tá? Um dos dramas do capitalismo é assim, que depois do automóvel você não tem um produto, você compreende? Que seja mais caro, que seja durável por um tempo, onde as pessoas façam poupança para adquirir aquilo. No começo, o computador era, no comecinho, mas em 5 anos, né, foi tão rápida a coisa tecnológica que o custo dele baixou. Você pensa um país pobre como o Brasil, que ainda carrega uma pobreza muito grande, você tem mais celulares em circulação no Brasil do que população.
tem mais de 208 milhões de celulares no Brasil funcionando. Ou seja, como a população não é toda adulta, né? Muitos adultos têm mais de um celular.